Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu me chamo Ana. O nosso grupo vai falar dos princípios processuais e a garantia do devido processo legal. No meu grupo estou eu, a Yane Tavares, a Luísa dos Reis, Simone Fernandes e a Yasmin Duarte. Eu sou a Ana Carolina. Indo já direto para o meu primeiro princípio, que é o princípio do juiz natural, ele está elencado no artigo 5º da Constituição, nos incisos 37 e 53. E como um primeiro tópico, eu coloquei um conceito do Fred Didier, que é o juiz como terceiro desinteressado. Então, assim, o Didier ele fala para gente que a atividade jurisdicional ela deve ser exercida justamente por um estranho, né, ao conflito, e esse estranho para ele seria justamente o aspecto objetivo desse conceito. E esse estranho ao conflito, além dele, né, ser um terceiro, ele também tem que ser desinteressado em relação a esse conflito. E esse desinteresse seria para ele, então, o aspecto subjetivo desse conceito. Como segundo ponto, eu também coloquei que tem que ser previamente definido pelo ordenamento jurídico, ou seja, o juiz natural, ele ninguém o escolhe, né? Ninguém escolhe um determinado juiz para julgar uma determinada causa. Deve ser analisado e ver qual a resposta do ordenamento jurídico em relação a esse aspecto. Por isso que deve ser previamente, né? Ele já é previamente definido pelo ordenamento. A livre distribuição dos processos, que enfim, em situações, né, de vários órgãos com a mesma competência, e daí também já adentrando um pouco no ponto de sistema de competências, mas de um órgão com a mesma competência, geralmente a gente faz é feito o sistema de sorteio, né, de livre distribuição dos processos. Não é, enfim, um advogado sabe que determinado juiz julga de determinada forma, que vai ser beneficiário para o seu cliente, daí ele vai lá naquela vara específica e não é assim, né, que funciona. É todo um sistema de sorteios e etc. E aí, né, o quarto ponto, que é o do sistema de competências, ele é justamente a quem compete, né, decidir sobre uma determinada situação, um determinado litígio. Porque justamente se a gente tem uma causa trabalhista, eu não vou conseguir ajuizar ela num juizado especial estadual, né? Por exemplo, eu preciso colocar na vara do trabalho. E por último, influencia a própria organização do Poder Judiciário, porque justamente, né, todos esses pontos, a livre distribuição de processos, o sistema de competência, o juiz sendo previamente definido pelo ordenamento jurídico, né, o juízo em si. Então, isso tudo influencia na própria organização do Poder Judiciário. Indo agora para o meu segundo princípio, que é o princípio da publicidade, ele está elencado também no artigo 5º, mas daí inciso 6º, e no artigo 93, inciso 9º. É um princípio constitucional, né? Mas ele também tem o Código de Processo Penal, ele também traz um pouco desse artigo constitucional, mas daí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse princípio, então, ele é justamente, né, da publicidade geral da sentença, dos atos processuais, para que, né, qualquer cidadão comum, qualquer cidadão médio possa ter acesso a aos autos de um processo, de um litígio. O artigo 93 da Constituição, esse inciso 9º, ele nos traz uma reflexão interessante, que é justamente dos assim, dois aspectos da publicidade. O primeiro seria justamente essa publicidade geral, né? Que é a regra para todo qualquer processo. Seria a publicidade plena mesmo, né? Sem nenhum tipo de restrição e tudo mais. Mas ele também nos fala da publicidade especial, que essa sim seria restrita, né? Nela se restringe a audiência nos atos processuais e as informações sobre o processo às partes e procuradores, ou somente a estes, né? Isso parafraseando mesmo o artigo 93.
O Didier, ele também, né, nos lembra, assim, ele reitera que esse artigo ele não fala em eliminação da publicidade, né? Realmente seria apenas uma restrição e, obviamente, com algumas necessidades implícitas. Então, também não é em qualquer ocasião que a gente pode demandar, né, essa restrição, e é apenas uma restrição, não seria a eliminação da publicidade. Eu trouxe aqui também um voto do relator Humberto Lhoa, da primeira turma criminal do TJ do Distrito Federal e Territórios, que ele nos fala justamente do CPP, né, do artigo do Código de Processo Penal, trazendo esse princípio constitucional dentro dele. Daí ele nos fala assim, nos termos do artigo 5º da Constituição, ou ante possível escândalo, a regra da publicidade dos atos processuais somente poderá ser restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o restringem, nos termos do artigo 5º, né, ou ante possível escândalo, inconveniente grave ou perigo da perturbação da ordem. E daí isso já seria nos termos do artigo do Código de Processo Penal. Passando agora para o meu próximo princípio, que é o princípio da legalidade, ele está elencado para a gente também no artigo 5º, nos incisos 2 e 39, e ele, assim, ao meu ver, assim, ele é uma forma da gente submeter também o Estado às leis, né? Uma forma de conter o Estado, garantindo os direitos individuais, né? Controlando as expressões de Estado, que é um termo utilizado pelo professor Heisman, controlando essas expressões, né, das razões de Estado, contendo os abusos do poder público, justamente para que a gente consiga trazer, né, de forma mais eficaz e garantir de forma mais eficaz os direitos individuais. Eu coloquei aí no slide uns trechos que eu tirei da doutrina do Gilmar Mendes, do manual dele de Direito Constitucional. E ele nos traz a visão de que esse princípio seria, então, um princípio liberal, né, que, em virtude desse princípio, a gente tem uma visão de que a lei, somente a lei poderia, então, exigir obrigações dos cidadãos, né, que, incorporando esse princípio, a Constituição ela acaba trazendo uma relação entre legalidade e liberdade, e daí esse instrumento, né, a lei seria um instrumento que garante a liberdade individual. Ele também fala que justamente a lei, por ser esse instrumento de liberdade dos direitos individuais, esse princípio ajuda na garantia, na formação de um Estado de Direito. E nesse Estado de Direito, para ele ainda, para o Gilmar Mendes, seria esse Estado em que impera o governo das leis, né, e não dos homens. Eu também, em relação a esse artigo 39, eu também tirei de um trecho da doutrina do Gilmar Mendes, de Constitucional, que ele elenca esse artigo 39 com duas máximas do direito penal que eu achei interessante de trazer para a gente. Ele nos diz que annullum crimen sine lege e annulla poena sine lege, que significa, né, que não há crime sem lei anterior e que não há pena sem lei precedente que a comine. Daí eles falam que, em outros termos, né, esse inciso, ele justamente faz uma relação direta com essas duas máximas do direito penal, né? Então, para ele, falando em outros termos, a prática de um ato, para ele, no caso, tá no dispositivo, mas que ele corrobora, ele reitera na doutrina dele, que a prática de um ato, né, uma conduta, ainda que reprovável, né, de outros pontos de vista, moral, ético, ela somente vai poder ser reprimida penalmente se houver justamente a lei prévia que considere a conduta como um crime, né, o que está diretamente relacionado com o princípio da legalidade. Passando para o meu próximo princípio, isso, que é o da vedação a reformatio impejus, também conhecido como não reformatio impejus, que significa está elencado, né, no dispositivo do Código de Processo Penal, no artigo 617,
e ele nos fala justamente que o réu ele não pode ser prejudicado em recurso da própria, né, de sua própria defesa. Então, assim, quando, após uma sentença condenatória, tendo apenas o recurso do réu, da defesa, essa sentença, ela não vai poder ter a pena agravada, né? Essa pena ela não pode ser reformada em malefício do réu, porque não faz algum sentido, né? Se apenas a defesa recorreu, é no sentido de tentar minorar, né, o máximo possível a pena desse indivíduo. Daí, nos termos mesmo do Código de Processo Penal, ele nos fala: o tribunal, câmara ou turma atenderá nas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Passando agora para o meu último princípio que eu vou tratar aqui, que é o princípio do estado de inocência. Ele está elencado também no artigo 5º da Constituição, no inciso 57, e ele também é conhecido como princípio da não culpabilidade, né, em termos literais do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Daí, em relação a esse princípio, eu achei legal trazer 3 pontos que o professor também abordou, né, na aula, que seria, primeiro, elencar esse princípio com o princípio do indúbio pro réu, né, um princípio do direito penal. Esse princípio do indúbio pro réu, ele nos diz que, em caso de dúvida, né, sobre a absolvição ou condenação de um indivíduo, a gente deve sempre militar a favor do acusado, né? Então, seria favorável, seria preferível que esse indivíduo, então, fosse absolvido e não condenado, né? Que é justamente uma forma de garantir a liberdade, né? Fazendo com que os direitos individuais prevaleçam em cima, prevaleçam sobre a pretensão punitiva do Estado, né? Então, assim, esse princípio é claramente super relacionado com o princípio constitucional do estado de inocência. Esse segundo ponto do ônus da prova, o Código de Processo Penal, ele nos fala que a prova da alegação sempre incumbe a quem a fizer, né? Isso. Está no artigo 156 do Código de Processo Penal. Daí, com isso, o Ministério Público acusando um agente, né, de ter cometido determinada conduta, ele, nos termos do Código de Processo Penal, ele tem que provar, né, que o indivíduo de fato fez a conduta. Daí, não sendo possível o Ministério provar, enfim, já que ele tem o ônus da prova nesse caso, a gente também deve seguir o princípio do estado de inocência e não condenar o indivíduo, sendo que a gente não tem provas contundentes. O último ponto da prisão cautelar é justamente, na minha cabeça, seria um contraponto de, já que temos o princípio do estado de inocência, a prisão cautelar seria, de alguma forma, inconstitucional? Teria algum viés que não bate assim, com os princípios da Constituição? E, segundo jurisprudência do STF, não é, né, inconstitucional. Inclusive, a prisão cautelar também é um mecanismo, um sistema pautado, né, na Constituição. Então, assim, segundo a jurisprudência mesmo do STF, por que isso não aconteceria? Que a prisão cautelar, ela seria ela desempenharia uma função justamente de natureza cautelar, né, de cautela do sistema jurídico, e daí ela seria também uma função exclusivamente instrumental. Então, assim, ela não se converte em punição penal porque ela é apenas seria apenas uma medida de segurança processual, né? Assim, também dita por critérios de necessidade, não é qualquer pessoa, qualquer indivíduo, em qualquer processo que a gente pode ter esse instituto da prisão cautelar, mas, claro, dentro das necessidades impostas pelo ordenamento.
Até porque, por exemplo, se um indivíduo dentro de um processo, ele está sumindo com provas, ele está intimidando testemunhas, a gente não dá para também deixar esse indivíduo assim completamente livre, sendo que ele está interferindo diretamente no processo. Então, aquele processo não vai ser um processo puro, não vai ser um processo fluido. Então, a prisão cautelar seria justamente nesse sentido, de ser uma medida de segurança processual. Daí eu encerro a minha parte. Obrigada. Me chamo Yane e agora eu vou falar sobre o princípio da disponibilidade da ação penal privada. Esse princípio, ele é o contrário do princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Então, basicamente, nele há a possibilidade de desistência da ação, caso o querelante queira. Isso vale tanto para ação quanto para recurso. Então, basicamente, vai haver a renúncia ao direito de queixa. Só que é muito importante mencionar que essa renúncia ela ocorre de duas maneiras, pela preempção ou então pelo perdão. E, nos dois casos, é preciso que essas duas situações ocorram até o trânsito em julgado da sentença. Caso não ocorra, a ação continuará e o juiz decidirá pela parte. E também é importante mencionar, eu trouxe aqui uma fala de Nestor Távora, né, do seu livro, e ele basicamente vai falar justamente sobre a situação em que o querelante ele desiste da ação de maneira própria, né? Ele desiste ali por uma vontade própria. Nas palavras dele, nas ações de iniciativa privada, a vítima ou o seu representante podem dispor da ação iniciada, o que quer dizer desistir da mesma, seja perdoando o autor da infração, seja pela ocorrência de percepção, artigo 60 do Código de Processo Penal, o que leva ao reconhecimento de que o princípio reitor é o da disponibilidade, justamente porque quando a gente fala sobre ação penal pública, ocorre a indisponibilidade. Esse princípio ele vai estar disposto nos artigos 51, falando um pouco sobre a desistência da ação, e no artigo 60, trazendo as hipóteses em que vai ocorrer a perempção. E ali, nos seus incisos, vai estar direitinho sobre quais vão ser as fundamentações utilizadas, mas, basicamente, em uma, né, na desistência, de fato, a renúncia ali, a desistência da ação ao perdão do, até então, réu, que vai ter um outro nome nesse processo penal. E também é muito importante mencionar que essa situação ela somente poderá ocorrer para todos os envolvidos. Ou seja, caso o autor da ação, chamado de querelante, desista da mesma, os seus efeitos vão cair sobre todos os réus que estão presentes nessa ação. Falando um pouco sobre o princípio da disponibilidade da ação penal privada, é basicamente isso. E agora eu vou falar um pouco sobre o princípio do reconhecimento do júri popular. Esse princípio ele é bem intuitivo, pois a gente vê aqui nele a instituição do júri e a necessidade de seu reconhecimento. Ou seja, falando um pouco sobre a estrutura do júri, a gente vê que os jurados são pessoas normais, são membros da sociedade e que eles vão formar a sua decisão através da sua consciência e não necessariamente do que está descrito na lei, da forma como ocorre com juiz e magistrado. Então, quando a gente fala de júri popular, a gente fala da participação do povo, da participação da população na decisão de uma sentença, ali, na instrução do julgamento. E aqui, o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil vai elencar justamente esse princípio através do inciso 38. Eu vou ler aqui para vocês exatamente o que fala o princípio, mas, basicamente, há o reconhecimento da instrução do júri, o que garante aos jurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E como exemplo mais comum, a gente tem a situação em que há a ocorrência de julgamento contra homicídios, né? Em que há, de fato, um crime doloso contra a vida.
Então, esse princípio, basicamente, ele vai ser essencial à estrutura do judiciário brasileiro, porque ele vai trazer à população a oportunidade de participar de julgamentos. Não só de participar, como também faz com que os jurados tenham a soberania desses vereditos, justamente pelo princípio do reconhecimento do júri popular. Pode passar, por favor. Falando um pouco sobre o princípio da persuasão racional do juiz, a gente vê aqui também a ocorrência do princípio da motivação das decisões, no caso, é o mesmo. E esse princípio ele vai estar disciplinado no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que foi o mesmo artigo que a Ana mencionou anteriormente. De acordo com essa redação, a gente vê que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Ou seja, para que uma sentença, para que uma decisão, na verdade, seja reconhecida como válida, é necessário que o magistrado, que vai ser a pessoa responsável por fazer essa aprovação da sentença, fundamente todo o raciocínio que o levou a tomar aquela decisão. Porque aqui a gente vê uma relação entre o magistrado e a lei. Então, ele não pode simplesmente, como ocorre no tribunal do júri, julgar a partir da sua consciência, a partir de critérios subjetivos. É necessário aqui a fundamentação da lei para que o magistrado possa agir de acordo com o que está na ordem, né? De acordo com o que está ali na lei e na legislação. Um outro ponto em relação a esse princípio é que ele é mencionado no Código de Processo Penal através do artigo 155, que fala que é necessário que o juiz fundamente as suas decisões através das provas apresentadas durante ali a prolação das audiências, durante a ocorrência do julgamento. Então, não pode ocorrer a decisão meramente pelas informações constantes durante a investigação, porque são apenas informações. Essas informações muitas vezes não são provadas. Então, a prova ela vai justamente ter o papel de fazer com que o juiz ele motive a sua decisão através de uma verdade, que é uma verdade que está sendo explícita durante o julgamento, e que, para isso, ele prolate a sua sentença. É através desse princípio que a gente também consegue atestar a imparcialidade do julgador. Porque como há necessidade de fazer uma sentença, né, de prolatar uma sentença, uma decisão, que esteja de acordo com a lei, é com essa fundamentação que é possível entender se houve critérios subjetivos ou então se o juiz ele aplicou de fato o que estava disposto no regulamento legal quando ele decide sobre a ação. O próximo princípio que eu vou falar, pode passar, é o princípio da economia processual. É muito importante pensar que esse princípio ele vai estar disposto na Lei dos Juizados Especiais. Essa lei ela foi responsável por trazer esse conceito de maneira expressa. E, de acordo com o artigo 62, o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. É óbvio que aqui o juizado especial ele vai trazer uma pegada voltada para o seu lado, já que é uma lei especial, uma lei específica, mas falando um pouco do princípio da economia processual, a gente vê que todos os processos eles vão ser regidos por esse princípio, justamente por ser um princípio que vai garantir tanto a efetividade dos atos, quanto a produção da menor quantidade de atos. Ou seja, aqui a gente tem um equilíbrio. Então, é possível que em um processo haja uma decisão efetiva que seja legal e que seja fundamentada, mas também que haja o menor número de atos, o que garante, obviamente, não só a economia processual, como também a celeridade. Então, aqui a gente vê um equilíbrio entre tempo, custo, um equilíbrio entre efetividade e também um equilíbrio entre a menor quantidade de produção de atos processuais, garantindo, obviamente, o menor custo para as partes. É muito importante, pode passar.
É muito importante pensar que esse princípio, ele se relaciona com todos os outros, porque é através dele que a gente vai ter ali também uma menor quantidade de atos processuais, o que vai garantir, como eu mencionei, maior celeridade ao processo, vai garantir uma rapidez que é extremamente necessária para as partes, porque muitas vezes são processos complicados e que, mesmo assim, precisam de uma certa agilidade. E falando sobre celeridade, eu trouxe aqui o princípio da oralidade, que também tem como regimento essa questão da rapidez do processo. O princípio da oralidade, ele é bem intuitivo, e é através dele que haverá a produção de atos processuais de forma oral, de forma verbal, ou seja, falada. O Francisco Morato, ele vai trazer uma observação muito importante sobre a necessidade da oralidade e a sua presença durante os atos processuais, né, durante as audiências, para que haja uma relação entre as partes e o magistrado. De acordo com Francisco Morato, a oralidade caracteriza-se pelas circunstâncias de serem as discussões travadas e as conclusões deduzidas de viva voz na audiência do juiz singular ou coletivo, da prontidão com que pronuncia a sentença o mesmo juiz que assistiu à instrução e debate dos fatos, da concentração de toda a atividade processual, inerente à instrução e tratamento da causa, em uma só audiência ou em audiências imediatas. Através dessa fala do Francisco Morato, a gente vê uma vinculação com outros três princípios. O primeiro é a imediatidade, que vai falar sobre a não interrupção entre o juiz absorver a prova, né? O juiz absorver, na verdade, esse discurso oral e o tempo em que esse discurso é feito, ou seja, não há uma interrupção entre o debate e a percepção dele pelo juiz, o que faz com que seja muito mais imediato. A concentração dos atos processuais, o que também garante maior celeridade, obviamente, porque haverá um menor número de audiências, já que a oralidade vai garantir essa imediatidade. E, por fim, a identidade física do juiz, que vai ser um princípio que a Luísa vai falar logo mais, então eu não vou me atentar muito a ele. Pode passar, por favor. Oi, professor, turma. Vou começar falando com vocês um pouco sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público, que para mim, a princípio, é um nome que é zero intuitivo, não é nem um pouco intuitivo, mas desenvolvendo um pouco os dispositivos, né, que tratam sobre ele, que trazem ele, efetividade a ele dentro do direito penal, a gente consegue dar mais concretude para ele. Primeiro, o artigo 42, na verdade, os dois diretamente, porque um fala sobre grau recursal e o outro sobre grau de ação ordinária, né? Mas o artigo 42 e o artigo 576 do Código de Processo Penal, eles tratam sobre o Ministério Público não poder desistir nem de ação penal e nem de recurso que tem interposto. E aí, tudo isso tem a ver com o quê? O nosso Código de Processo Penal, ele defende e preza pela supremacia do interesse público. Ou seja, os interesses coletivos, eles vão prevalecer ante os interesses da administração pública ou do órgão jurisdicional, que, na verdade, nem deveriam ser colocados em pauta, mas, na prática, as coisas acontecem de um jeito diferente, né? Mas o interesse público, ele sempre vai ser superior nessa questão. Então, até porque uma ação penal pública, ajuizada pelo MP, ela não busca resguardar os direitos só individuais da parte ali, né? Mas também coletivo do Estado, em questão de perigo, de dano, essas coisas. Então, a única alternativa que vai ter para isso é, para o caso de o MP perceber, por exemplo, e se convencer de que a pessoa que ele está indiciando é inocente, que está errado esse indiciamento, ele vai, no máximo, poder opinar como forma de um parecer pela absolvição dessa pessoa em alegações finais, mas esse parecer que ele vai dar, né, essa opinião,
não é vinculativa, então o juiz vai poder julgar ainda assim, vai poder condenar ainda assim, então não existe nenhuma maneira dele poder desistir da ação que ele está propondo. Esse princípio é basicamente isso. O próximo princípio que a gente vai tratar é esse da motivação das decisões, que já foi bastante mencionado aqui, né? Ele foi preceituado ali pelo artigo 93 da Constituição, que vai falar que, aí eu já vou passar direto para a disposição dele, né, de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. O pacote anticrime trouxe, deixa eu passar o slide, o pacote anticrime trouxe uma nova redação do artigo 564 do Código de Processo Penal para trazer esse dispositivo da Constituição Federal para o Código de Processo Penal. Então, quase que trazer o que estava no 93 para o Código de Processo Penal mesmo, né? E aí ele vai falar que a nulidade vai ocorrer nos seguintes casos, e aí elenca alguns casos, e o inciso 5º, em decorrência de decisão carente de fundamentação. Como eu disse, essa é uma redação inserida pelo pacote anticrime de 2019, é bastante recente, e aí em pesquisas de doutrina, eu vi, né, que o Guilherme Nucci, ele é contra, entre aspas, que esse artigo tenha sido modificado, pelo simples fato de que se a gente observasse, se a gente se atentasse e fiscalizasse, colocasse em prática, na verdade, né, todos os incisos, tudo que a Constituição defende e pede para que a gente faça, não precisaria que esse artigo fosse inserido no Código de Processo Penal. Mas, na prática, as coisas são diferentes, como eu disse, então, eu acho que outros autores, outros doutrinadores defendem que colocar ele no Código de Processo Penal traz mais concretude mesmo, como eu falei no começo, traz mais concretude para o princípio e para que ele seja posto em prática com mais eficiência e também que ele seja lembrado com mais eficiência. Isso, aí só uma observação básica para ser feita, claro, estamos falando de processo penal, mas muito do processo penal deriva do processo civil, né? Então, eu coloquei aqui essa observação em relação ao artigo 489, porque é muito difícil a gente conseguir falar sobre o que é uma decisão fundamentada, né? O que é uma decisão absolutamente bem fundamentada. É muito difícil colocar. Então, o Código de Processo Civil novo, ele já se blinda dessa problemática que poderia vir em discussões, né, nos futuros casos, demandas, e ele fala quais são os casos em que a decisão não está fundamentada. Então, por exemplo, uma das disposições do artigo 489 fala que uma decisão em que só se cita o dispositivo, cita uma súmula, ela não é bem fundamentada, logo ela é digna sob pena, né, de nulidade, de ser anulada a decisão. Então, sobre esse princípio é isso. O próximo princípio que a gente vai falar é esse da inafastabilidade da apreciação judicial ou inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio garantido constitucionalmente pelo artigo 5º, né, uma das disposições do artigo 5º, que vai defender que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. O Gilmar Mendes, ele vai falar que cabe ao judiciário a tarefa clássica de defender os direitos violados ou ameaçados de violência. Então, ele fala, isso que eu coloquei no slide, né, que a defesa dos direitos fundamentais é a essência da função do Poder Judiciário. Então, que ele não vai poder se afastar ou se abster em nenhuma situação. Então, no fundo, acaba sendo uma troca de poderes e deveres entre Estado e sociedade, né? Porque, em função do contrato social que a gente tem estabelecido entre Estado e sociedade, os indivíduos entregam a justiça, né, algo tão importante, na mão desse poder do Estado, do Poder Judiciário, e, consequentemente, o Estado adquire o duro dever de não poder se afastar, de não poder se abster de nenhuma demanda e de defender os interesses ali privados ou públicos, mas, enfim, interesse das partes que estão envolvidas, mas nunca se abster, na verdade, defender o direito em si, né, o ordenamento, para que ele seja colocado em prática, mas permitindo que essas partes se posicionem e nunca se afastar de uma demanda. Aí eu trouxe uma jurisprudência que é justamente um recurso em uma execução penal, então essa pessoa já estava cumprindo pena,
Aí o que aconteceu? Ela cometeu uma falta grave e foi aberto um processo administrativo, né, disciplinar contra, para julgar, para ver, né, para examinar o que tinha acontecido. Mas a parte interessante aqui é que, ainda que tenha sido aberto um PAD contra, né, em face desse ato, dessa conduta, não afasta o Poder Judiciário. Então, ainda que ela tenha sido examinada administrativamente, a gente também vai poder apreciar judicialmente. Então, ele vai falar ali no final, tendo em vista a independência das esferas administrativa e judicial, com a prevalência do princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional. Então, ele vai falar que ele vai ser julgado, né, esse agravo em execução penal vai ser julgado, vai ser apreciado, porque ainda que tenha sido aberto o PAD, judicialmente também pode ser apreciado. O próximo princípio é esse da segurança jurídica, que também está assegurado pela Constituição no artigo 5º, né, numa das disposições do artigo 5º, que vai falar que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E o interessante é que é um direito constitucionalmente individual, né, uma garantia individual, está no artigo 5º, mas também figura como um importante princípio demandado pelo cenário coletivo do judiciário, já que vai conferir, ele que vai conferir integridade, confiança social mesmo, confiança geral, coletiva, no sistema jurídico que está constituído, né, que foi construído, e nas instituições que regem, que controlam, que fazem ele funcionar. E aí, por exemplo, a segurança jurídica ela vai ser abalada pela violação do princípio das decisões fundamentadas, né, da motivação das decisões, que eu estava falando agora há pouco. Porque o sistema ele precisa ser uno, ele precisa convergir em ideias para que a segurança jurídica se estabeleça. Então, acaba que ela também conversa muito com outros princípios, né? Porque existem princípios que vão poder abalar a segurança jurídica, e ela, no contexto social geral, é absolutamente importante, né? Para que o sistema realmente funcione e tenha aderência popular e coletiva e social. O último princípio que eu vou tratar aqui com vocês é o da duração razoável do processo, que também está garantido no artigo 5º, numa das suas disposições da Constituição Federal, que diz: a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Puxa vida, coloquei um negocinho a mais aqui, mas enfim. O que acontece? Esse princípio, ele foi inserido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que é super importante, né? Trouxe várias coisas novas, várias atualizações da Constituição, e ele é um princípio que está associado ao princípio da economia processual, que a Yane falou, porque também trata da celeridade na resolução das demandas, né? O Gilmar Mendes, já que a gente está tratando de um princípio constitucional, o Gilmar Mendes ele fala que a duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas a produção judicial efetiva, mas compromete também, e de maneira decisiva, né, de maneira muito importante, a proteção da dignidade da pessoa humana. E isso fica muito evidente nas demandas do direito penal, né, porque são demandas nas quais a liberdade dos sujeitos fica em jogo, né, passa a ser examinada se ela vai ser restringida ou não. E aí, uma análise social nas condições prisionais brasileiras, que violam tantos direitos fundamentais, considerando todas as condições absolutamente insalubres de estadia e tratamento dos detentos, que é violenta, né, em muitos aspectos e em muitos níveis, a gente agrava essa situação e percebe o quanto é importante que a duração do processo seja de fato razoável. Um dado importante, um dado interessante, é de que, de acordo com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, em 2020 foi divulgado os dados, né, uma tabela, na verdade, a atualização de uma tabela com os dados de 2020, de que 29,3% da população carcerária não tinha nem sentença em primeira instância ainda. Eu acho que isso não está no próximo slide. Não está. Enfim, 29,3% da população carcerária não tinha nem sentença em primeira instância ainda. Esse número, alguns anos atrás, uns 5 ou 6 anos atrás, ele já foi próximo de 50%. E ainda que tenha diminuído, de acordo com essa pesquisa, né, ele mostra
junto do nosso conhecimento sobre como o sistema carcerário brasileiro é cruel, como ele funciona, né, a importância da celeridade nas ações penais, porque muitas dessas pessoas podem ser absolvidas, muitas dessas pessoas podem ser inocentadas ou terem as suas penas convertidas em medidas menos gravosas, enfim, e isso precisa acontecer rápido, né? Porque os danos causados dentro do sistema penal, sistema carcerário, perdão, são muito grandes e várias vezes irreversíveis, né? Aí, dentro desse assunto ainda, e por último, acabou surgindo um novo princípio a partir desse, que é sobre a duração da prisão cautelar. Que aí é um entendimento dos tribunais que foi se modificando ao longo dos anos. Em pesquisa jurisprudencial, eu vi que até 2005, mais ou menos, 2006, a jurisprudência era quase que consolidada de que nunca, independente do que você pleiteasse ali em habeas corpus, em qualquer ação, nunca estava sendo configurado excesso de prazo, então a pessoa podia estar presa cautelarmente, então, né, sem sentença nenhuma, ainda estava rolando todas as investigações e tudo, o inquérito, nunca tinha excesso de prazo. Mas a partir desse ano, mais ou menos, aí eu peguei uma jurisprudência, inclusive, de 2007, mas ali 2010 já estava sendo bastante consolidada a posição de que os juízes das instâncias inferiores, né, na verdade, da primeira instância, eles precisam ter bastante preocupação com o trâmite rápido dos feitos, justamente para que vários desses direitos fundamentais, como da dignidade humana, não fossem violados, né? E aí, por exemplo, hoje a gente se consolidou mais esse entendimento, né? E aí a gente defende mais, os tribunais têm defendido muito mais o relaxamento da prisão cautelar, a soltura nos casos em que o processo esteja parado ou andando muito lentamente, né? Então, nesse aqui, por exemplo, ele julga que configura excesso de prazo e fala no final, não é razoável que a prisão do paciente se estenda mais, porque já perdura 6 meses, sem que a marcha processual se desenvolva regularmente. Então, era isso. Boa noite. Eu vou falar agora sobre alguns outros princípios, começando pelo princípio da identidade física do juiz. Ele se relaciona muito com o princípio do juiz natural, né? E o princípio da oralidade, que, se não me engano, a Yane falou. E se relaciona da forma que nos outros dois princípios, o primeiro, que óbvio que ao falar do juiz, da figura do juiz em si, iria se relacionar com a identidade física do juiz, mas a oralidade acho que ainda mais relacionada à identidade física do juiz, no sentido do artigo 399, parágrafo 2º do CPP, que diz que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. E se relaciona com a oralidade, da mesma maneira que a Yane comentou, né? Que o juiz tem que o juiz que vai proferir a sentença, ele tem que estar lá, né? Ouvindo as provas e vendo as provas e presidindo a instrução e tudo mais, né? Fase instrutória do processo. Da mesma maneira que se aplica esse princípio, se aplicam também as ressalvas, por analogia, com o artigo 132 do Código de Processo Civil de 73, mas que foi mantida essa mesma ideia, de que é claro que se o juiz que esteve presidindo a instrução não pode estar presente para proferir a sentença, porque está de licença, está convocado, está afastado, coisas desse sentido, outro juiz pode concluir a audiência, julgar a lide, etc. Pode passar, amigo. Aí eu trouxe aqui essa jurisprudência, que é do STJ, que diz o seguinte, né? Apesar do entendimento que a doutrina pátria e a jurisprudência dessa Corte Superior são firmes em assinalar que o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta, porque admite aquelas exceções que eu comentei do Código de Processo Civil de 73, nesse caso, dessa jurisprudência, a sentença, quando ela foi proferida, o magistrado que presidiu a audiência de instrução, ele não estava afastado por um motivo, um desses motivos listados no CPC,
então não teria motivo para ele não proferir a sentença. Quando isso acontece, quando não tem esses motivos, essas ressalvas justas, né, digamos assim, para que o juiz que vai proferir a sentença não seja o mesmo que presidiu a audiência de instrução, a sentença ela pode ser anulada, conforme foi nesse caso aqui do STJ. Agora, falar sobre o princípio da eventualidade e da preclusão. Então, o processo, primeiro de tudo, ele é dividido em uma série de fases, né, ou momentos. E cada uma dessas fases, elas são... O processo ele é repartido para que cada atividade seja exercida na parte específica que diz respeito àquela atividade. Dessa forma, cada fase prepara a seguinte fase e essa prepara a próxima, e o processo sempre caminha para frente, né, rumo à solução do mérito. Nesse sentido, cada faculdade processual tem que ser exercida dentro da fase adequada para aquilo, né? Então, e se não fosse, isso não acontecer, perde-se a oportunidade de praticar aquele ato, essa faculdade processual. E isso chama-se preclusão, né? A preclusão do ato processual, que pode ser ou porque já foi exercida a faculdade processual, ou seja, em uma fase anterior eu já exerci o meu direito de me manifestar de certa maneira, de apresentar minha defesa, etc. E aí precluiu esse ato processual, porque eu já apresentei, ou porque eu perdi o prazo, digamos assim, né? Tinha uma fase específica para eu apresentar e eu agir dessa maneira e atuar dessa forma, e eu perdi o prazo, passou para outra fase, que não é mais a fase adequada para a apresentação desse ato processual. Pode passar. Aí eu trouxe aqui uma jurisprudência, né? E ali embaixo diz um pouquinho sobre, né, o princípio da eventualidade. É disso que, pelo princípio da eventualidade, a parte recorrente deve manifestar sua irresignação contra a decisão judicial em momento oportuno, sob pena de não mais poder insurgir-se sobre a questão não impugnada, etc., que já teria se consumado a preclusão, ou seja, perdeu o prazo ou perdeu o momento processual adequado para se manifestar sobre aquele assunto. Pode passar. O próximo princípio é o da indivisibilidade da ação penal privada, que tem muito a ver com a disponibilidade da ação penal privada e a indisponibilidade da ação penal pública. Acho que foi a Yane também que falou sobre a disponibilidade da ação penal privada, da mesma forma que ela pode... E ela até comentou um pouquinho sobre a indivisibilidade, né, no sentido de que você pode dispor, né, o querelante pode dispor da ação penal privada, mas, ao fazer isso, ele está dispondo da queixa em relação a todos os querelados, né? Todas as pessoas que são, digamos assim, os acusados nessa ação. Você não tem como você tem um crime que foi cometido por 5 pessoas, mas você só quer prestar queixa-crime contra uma dessas pessoas. Não é assim que funciona, né? Você tem que prestar contra todo mundo porque é indivisível a ação penal privada. Aí pode passar. Isso não se aplica, né, à ação penal pública, como a Simone falou, porque a relação da ação penal pública é de obrigatoriedade, né? O Ministério Público tem a obrigação de entrar com a ação. Aí diz aqui um pouquinho, né, que não oferecida a queixa-crime contra todas as pessoas. Esse foi um caso de difamação, de calúnia, difamação, que diversos veículos de imprensa noticiaram uma informação caluniadora difamatória, mas a queixa-crime foi prestada contra somente uma ou não todas os veículos de imprensa. Então, teria uma afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, porque todos os acusados deveriam constar, né, na queixa-crime. Aí pode passar. Aí, o princípio da verdade real, eu me baseei no manual do Guilherme de Souza Nucci, no que ele ensina sobre a verdade. Ele diz que é impossível, né, de se extrair o fiel retrato da realidade do crime
com base no processo, né? É uma impossibilidade real de ser extraída essa realidade. E o processo ele deve buscar por provas sem se conter com o que é apresentado na figura do juiz. O juiz ele não é para ser uma figura inerte e ele sempre tem que estar buscando a verdade real, né? Que não... Óbvio que existe um limite, né, de possibilidade da produção de provas, porque ele não pode, por exemplo, as vedações legais, por exemplo, há provas ilícitas e provas ilegais, etc. O juiz não pode também procurar tanto a verdade real que iria de encontro com as vedações legais, né? Aí pode passar. Aí o STJ, ele nesse habeas corpus aqui, ele diz o seguinte, que em obediência ao princípio da busca da verdade real e pela adoção do sistema de persuasão racional do juiz, é possível que o magistrado, na fase processual, determine a produção de provas ex officio, ou seja, o juiz ele tem a faculdade de procurar de buscar diversas maneiras de achar a verdade real, independente da vontade das partes, né? E tem diversas outras maneiras que ele pode buscar essa verdade real. Pode passar. Boa noite, professor. Eu sou a Yasmin. Eu vou falar dos últimos princípios que a gente tem. São princípios constitucionais. Eu vou começar com o princípio do devido processo legal. E, primeiramente, eu gostaria de explicar que os princípios eles são como um complexo de proteções que o cidadão possui contra o arbítrio do Estado, contra o poder de punir do Estado, que é muito grande. E essa série de princípios, eles fazem parte de um princípio, digamos que maior, que é o do devido processo legal. Como se dentro dessa garantia do devido processo legal, houvesse diversas categorias, e respeitando essas categorias, esses outros princípios, você respeita o devido processo legal. Esse princípio ele está explícito na Constituição, no artigo 5º, inciso 54, e ele diz que ninguém será privado de liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Então, o processo penal ele tem que respeitar diversas garantias, né, para que possa se respeitar o devido processo legal. E você só pode chegar até a pena de forma legítima se o devido processo legal for respeitado. E um exemplo interdisciplinar, né, seria o filme O Processo, de Franz Kafka, que o personagem, ele basicamente tem todos os seus direitos e garantias violados, né? Ele nem sabe o porquê que ele está sendo acusado, e no fim do filme ele é condenado à pena de morte. E então é um filme bem marcante porque ele evidencia o que seria um processo penal sem o respeito às garantias constitucionais. O próximo princípio é o princípio do contraditório. Ele consta no artigo 5º, no inciso 55 da Constituição, e ele diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Esse princípio ele é composto pela bilateralidade dos atos, né? Então, a defesa e a acusação elas devem ser ouvidas, e no contraditório precisa ter a ciência de todos os atos do processo para ambas as partes de forma igualitária. E, além disso, a parte, tanto o acusado quanto a outra parte, ela vai precisar também ter o acesso à participação, né? De poder, o direito de participar e influenciar na decisão. Então, seria a informação e a reação da parte. Esse seria o contraditório. E o juiz ele deve ouvir as duas partes, porque somente assim ele vai ser considerado imparcial, e ele também tem que criar as condições corretas para que as duas partes possam falar.
O próximo princípio é o princípio da igualdade. Ele também é chamado como princípio da isonomia ou paridade de armas, e ele consta no artigo 5º no caput. E diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, que é o nosso princípio, segurança, propriedade, enfim. Então, a defesa e a acusação, elas têm que ter a mesma possibilidade de influenciar nas decisões do processo. Porque a Constituição, ela assegura que haja igualdade entre as partes durante o processo. Então, as partes, independente se é defesa, independente se é acusação, elas têm que ter o igual tratamento e oportunidade durante o curso do processo, de se manifestar, de poder ser ouvida, enfim. O próximo princípio, ele é o princípio da ampla defesa, e ele também está no artigo 5º, no inciso que eu li, no do contraditório, é o mesmo artigo, é o mesmo inciso, né? E nesse princípio, a gente tem dois vieses, que é o da autodefesa, que seria um indivíduo se defendendo pessoalmente, se ele quiser, porque ele tem o direito também de se silenciar contra os fatos, é um direito dele, mas se ele quiser, ele pode sim se autodefender. Mas aí temos também o viés da defesa técnica, que é quando é feita pelo advogado ou defensor. E essa defesa técnica, diferente da autodefesa, ela é indisponível. É direito da parte acusada ter essa defesa técnica. E eu trouxe a súmula 523 do STF, que garante que no processo, ela diz assim: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver provas em prejuízo para o réu. Então, a gente pode ver que, se faltar essa defesa técnica, o processo pode sim ser considerado nulo, para ver o quanto essa defesa é muito importante. E, por fim, tem o último princípio, que é o princípio do duplo grau de jurisdição, desculpa. E ele é o único princípio desses que eu falei que ele é implícito na ordem constitucional. Ele não é um princípio que está explícito, que tem um artigo certinho, cada doutrinador diz um artigo diferente que considera, né? Mas, basicamente, esse princípio é o direito de você recorrer a um juízo colegiado diante de uma decisão de um juízo singular. Então, a parte tem o direito de ver o seu recurso julgado por outra instância, se ela não concordar com a decisão. Esse princípio, ele decorre da falibilidade humana, que quer dizer, basicamente, que o juiz, ele também é um ser humano, então ele pode errar, sim. E, diante dessa possibilidade de erro do juiz, a parte, ela tem o direito de recorrer e tentar uma nova decisão que seja mais favorável para ela. Mas esse princípio, ele não é restrito, né? Ele tem uma limitação que é baseado na segurança jurídica, então não existe infinitos graus de você poder recorrer, né? Tem uma limitação, porque senão também prejudicaria a segurança jurídica. E esses foram os princípios, e esses princípios que formam o devido processo legal.